Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, é uma honra estar aqui com vocês novamente, compartilhando os meus conhecimentos, os meus aprendizados. Então, muito obrigada por você que está aqui novamente e seja muito bem-vindo para você que é novo aqui. Recentemente, eu compartilhei alguns vídeos contando um pouquinho sobre a história do transtorno do espectro autista, também contando o que de fato é esse transtorno, qual é a sua causa, as suas características, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os principais sintomas do transtorno do espectro autista. Se você sente que você falta um pouco da base, da história, do que é o transtorno do espectro autista, eu sugiro você parar esse vídeo e assistir os vídeos que estão aqui na descrição deste episódio. Aí depois disso, depois de ter contato com esses conteúdos, eu acredito que vocês terão mais condições para acompanhar o vídeo de hoje. Bom, dadas as sugestões, dado as dicas, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. É importante comentar também, desenvolvendo, que por se tratar de um espectro, são diversas as características, sintomas, dificuldades que cada pessoa que possui esse diagnóstico terá que lidar. Então, alguns terão X sintomas, outros terão X sintomas, outros X sintomas. Sendo assim, além de termos que estudar os sintomas, nós não podemos nos limitarmos somente a esse estudo. É importante se aprofundar nos estudos, no que tem escrito sobre esse transtorno, e também é muito importante verificar como esses sintomas se expressam, se manifestam em cada paciente, de acordo com a sua realidade, com a sua história de vida. E a partir desse entendimento, dessa compreensão, como esse sintoma se manifesta nesse paciente, verificar se esse sintoma está afetando as suas relações, está afetando aí a sua qualidade de vida, está afetando o desenvolvimento do indivíduo. A partir desse entendimento, verificar qual é a melhor forma de cuidar desse paciente, qual é o melhor tratamento para esse paciente, de acordo aí com a sua realidade, com a sua história de vida e com a sua dificuldade. Então é importante a gente ter sim uma base, uma noção dos principais sintomas, entender sobre o transtorno, mas também é importante olhar para o indivíduo que está ali na nossa frente, que está ali no nosso consultório. É sempre importante a gente ter em mente que nós estamos lidando com seres que possuem subjetividades. Sendo assim, é importante um atendimento personalizado, um atendimento que faça sentido para aquele paciente, de acordo com a sua história de vida. Dito isso, agora vamos sim falar um pouco sobre os principais sintomas do transtorno do espectro autista. Algumas crianças que têm o diagnóstico do TEA pode ter alguns padrões atípicos de expressão facial e contato visual. Algumas podem ter dificuldade de olhar nos olhos diretamente, podem ter dificuldade de variar a expressão facial para aí manter um contato social. Algumas podem ter dificuldade para compreender, identificar as sutilezas existentes na comunicação. Por exemplo, pode ter dificuldade para identificar, reconhecer algumas intenções faciais ou algumas informações implícitas aí no modo, um gesto, no modo de olhar. Por exemplo, quando estamos conversando com algumas pessoas,
Às vezes, elas não precisam falar para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, estamos conversando com alguém e a pessoa faz assim, a gente pode entender que a pessoa está desconfiando, está ficando um pouco entediada, e aí a gente pode usar como base o que estamos falando e tentar fazer uma conexão com a expressão da pessoa, a expressão facial. E aí, e com isso a gente consegue conduzir, ter mais informações para as nossas comunicações, consegue entender se é o momento de ficar quietinho, de parar, enfim, essas sutilezas existentes na comunicação é importante para a gente ter um filtro, o que a gente pode falar, o que não está ficando legal, o que pode estar prejudicando a nossa comunicação. Então, não ter uma dificuldade para compreender, identificar esses pontos aí existentes na comunicação pode dificultar o contato social, pode dificultar a interação social, pois às vezes a pessoa pode estar deixando super nítido e acreditando que você está entendendo, que ela já está entediada, ela não quer mais ouvir ou falar, continuar o assunto, e você aí está insistindo nesse ponto. Ela pode acabar ficando chateada, pois na mente dela tá muito claro, tá muito nítido, tá muito expresso no seu semblante que o assunto não está agradando. A pessoa que tem um transtorno do espectro autista pode ter essa dificuldade para compreender essas sutilezas existentes na comunicação. Alguns pais relatam que seus filhos apresentaram comportamentos atípicos desde os primeiros meses de suas vidas. Por exemplo, não estendia os braços para ir com eles, não se aconchegava o seu corpo ao colo da mãe, pareciam que eram surdos, pois não respondiam quando eram chamados. Existia também uma dificuldade de servir-se da atenção conjunta, que é definida como os comportamentos utilizados para compartilhar a experiência de objetos e eventos com o outro. Existe um momento no desenvolvimento da criança que, quando ela se depara com um objeto, com uma cena, rapidamente ela busca ou ela olha para a pessoa que ela tem intimidade, para a pessoa que faz parte ali da vida dela. Esse é um momento muito esperado e é natural que aconteça. As crianças que têm esse diagnóstico, geralmente algumas delas não têm esse comportamento de compartilhar a experiência que está vivenciando com o outro. Outra coisa também, a ausência de reciprocidade social ou emocional é evidenciada pela preferência por brincadeiras solitárias. Algumas crianças que têm o diagnóstico mostram também indiferença afetiva e carência de empatia social ou emocional. E isso não acontece por mal. Isso acontece justamente pela dificuldade de identificar, de reconhecer o estado emocional do outro, de identificar as sutilezas na comunicação. A empatia, geralmente ela acontece quando a gente começa a imaginar como o outro está se sentindo naquela situação. Algumas pessoas que têm o diagnóstico, ela pode ter dificuldade de ter esse pensamento, pode ter dificuldade de reconhecer o seu pensamento a partir de um contexto, ela pode ter dificuldade então de reconhecer o estado emocional do outro. Por isso que às vezes a empatia ela não vai ser uma habilidade natural ali da pessoa que tem diagnóstico, terá que ser desenvolvida. Alguns podem ter dificuldade para manter ou iniciar uma conversação. Alguns podem apresentar falas repetitivas, que nós chamamos de ecolalia. A ecolalia é definida como um distúrbio
caracterizado pela repetição daquilo que a própria criança acabou falando ou o que foi falado aí pelo seu interlocutor. Então a criança repete de forma sistematicamente e de forma não espontânea. Por isso a ecolalia é considerado um problema que atinge o desenvolvimento da fala e da linguagem. Algumas crianças do espectro autista utilizam os brinquedos de maneiras diferentes da sua aplicação habitual por outras crianças. Por exemplo, enfileiram carrinhos, giram suas rodas por longos períodos, ou os empilham em torres perfeitas. Algumas crianças exibem habilidade notável para montar quebra-cabeça. Quando ocorre a brincadeira, geralmente ela tende a se repetir da mesma forma em diversos momentos, em longos períodos. A brincadeira simulada com outra criança, a famosa brincadeira fazer de conta, que é uma brincadeira que está ligado aí com a simulação de preparação de comida, com a simulação aí da maternidade, enfim, esta brincadeira, ela pode, a criança que tem este diagnóstico pode apresentar algumas dificuldades ou não ter essas brincadeiras, pois exigem aí da compreensão, da simulação de alguns comportamentos sociais ou não sociais. Algumas podem ter uma capacidade extraordinária para perceber alguns detalhes que geralmente são considerados insignificantes. Observa-se grande interesse pelos aspectos elementares dos objetos, como o seu odor, sabor, textura ou suas partes. Algumas saboreiam objetos não comestíveis, brincam de maneiras obsessivas com água, sente prazer ao fazer barulhos com os objetos de metal, parecem fascinados por movimentos como girar de forma repetitiva uma moeda ou uma roda, o abrir ou fechar de portas. Estereotipias comportamentais variam desde simples estereotipias motoras, como balançar as mãos, até as posturas do corpo ou das mãos e a insistência em determinadas rotinas e rituais complexos. Algumas poderão ser resistentes às mudanças nas rotinas, podendo até ter algum comportamento ali que podemos considerar agressivo, podemos considerar um momento ali de raiva, por estar tendo que mudar algo que ela conhece, algo que ela já está acostumada. Então, algumas podem ter resistências a mudanças na rotina. Desenvolvendo, eu gostaria de reforçar que os sintomas descritos nesses vídeos não incluem, não abraçam todas as pessoas que têm esse diagnóstico. Algumas pessoas que têm esses diagnósticos poderão se reconhecer em alguns sintomas, poderão lembrar um pouco das suas experiências, poderão lembrar em alguns momentos da sua vida, como também algumas poderão não se identificar, não se reconhecer em nenhum desses sintomas. Então, é importante a gente ter isso em mente, que não é todas as pessoas que irão lidar com esses sintomas, com essas dificuldades. Existem algumas que vão lidar com alguns dos sintomas que foram citados aqui, outras lidam com vários e outras podem não lidar com nenhum que foram citados aqui. Por isso, se trata de um espectro, onde tem diversos sintomas, dificuldades, características que rodeiam aí o transtorno do espectro autista. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído no seu desenvolvimento. O conteúdo que eu usei como referência chama Autismo, Vivências e Caminhos, das autoras Vera Lúcia, Juliane Ioneda, Lúcia Maria e Priscila Pires.
essa referência estará aqui na descrição desse episódio. Desenvolvendo, eu espero que tenha contribuído no seu desenvolvimento. Eu espero de verdade que tenha contribuído na sua pesquisa. Se isso acontecer, eu peço que valorize o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo caso não seja inscrito. Do mais, me acompanhe no Instagram também, @franciele_silva_oficial. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.